Muito bem, pessoal. Agora vocês estão sendo gravados. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês agora. Obrigado, Mário. Ainda bem que eu estou isolado aqui na sala. Já pensou se eu estivesse na mesma sala, eu começo a espirrar? Até eu explicar para vocês que a rinite, todo mundo ia estar pulando da janela. Aliás, olha só onde eu estou hoje, gente. A nossa saudosa UFABC. Aí deve estar vazio, né, professor? Tá Os muito professores. vazio, muito Tem, triste, tem mais muito professores vazio. indo? Eu encontrei o Alejandro hoje aqui no corredor, rapidinho e foi embora. É o que eles falaram, tô muito saudade de ir pra UF. Ah, é um inferno isso tudo, né, Leonardo? E eu tenho aula com o Alejandro depois da sua. Ah, então. Bom, pela internet você não vai pegar nem os vírus dele, nem os meus, Mari. Então, a gente se viu rápido no corredor e demos um tchau de longe, ambos de máscara. Eu tô tendo essa mensagem que o Google não tá me deixando compartilhar a minha tela. Você precisa conceder permissões, mas eu já concedi, meu Deus do céu. Na última aula ele fez a mesma coisa comigo. É um caramba mesmo. Eu vou, ao invés de ficar brigando com isso, eu vou baixar o Chrome aqui e vou instalar no meu Ubuntu. Só um minuto, gente. Professor, quando clica no cadeado ali na barra de endereço, ele não aparece que está bloqueado temporariamente, por exemplo? No permissões? Ah, vamos ver se agora vai, Mário. Obrigado pela dica. Está no Firefox, né? Tô. Ah, agora foi. Obrigado, Mário. Você é um gênio. Ponto positivo para você, tá? No curso. Eu não sei quanto vale um ponto positivo, mas vale alguma coisa. Com certeza. Obrigado, viu?
Eu estava tentando desbloquear nos menus do próprio Google Meets, né? E lá já estava tudo desbloqueado, eu não sei. Enfim. O Firefox tem essa configuração de segurança adicional. Vocês estão vendo minha tela agora, pessoal? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, como na última aula vocês tiveram um pouquinho de dificuldade para fazer as matrizes de rigidez, eu não sei se vocês foram atrás para tentar fazer sozinhos. Eu vou voltar 2 passos na aula de hoje para a gente retomar isso, porque, afinal de contas, nesse curso aqui de tópicos computacionais, a mensagem que vocês têm que pegar de elementos finitos é essa, é como construir as matrizes de rigidez. Então vamos lá, pessoal. A gente começou lá na primeira ou na segunda aula do curso discutindo que nós iríamos modelar, em muitos sentidos, a gente pode modelar os elementos finitos em que a gente divide um corpo físico em molas, né? E se a gente pensa, então, que essas molas obedecem à lei de Hooke, que é o comportamento linear no regime elástico, a gente tem que essa mola tem 2 extremos, então aqui eu estou assumindo que a mola só pode se mover e se contrair ou distender ao longo do eixo da própria mola. Então, eu tenho que F é igual a Kx, é a lei de Hooke, né? Então, se eu quero saber a força que a mola exerce no nó 2, ela vai ser a constante de mola vezes o tanto que o nó 2 deslocou, e aí eu tenho que deslocar o tanto que o nó 1 deslocou, né? Porque se o nó 1 e o nó 2 se deslocam juntos, a mola não se distende e a força é nula, né? A força no sistema como um todo é nula, né? Agora, como é a mesma mola, a força com a qual essa mola puxa o nó 2 tem que ser igual à força com a qual ela puxa o nó 1. A diferença é apenas o sentido, né? Então, se eu estico a mola, o nó 2 é puxado para a esquerda, enquanto o nó 1 é puxado para a direita. Então, por isso esse sinal de menos aqui, mas a força é a mesma, né? Então, seria K vezes D1 menos K vezes D2. A gente pode escrever isso na notação matricial, né? Então, a força que a mola exerce no nó 1 é KD1 menos KD3, aqui no caso, né? Eu estou nomeando os nós como 1 e 3. E daí por diante. Então, aqui, nesse caso específico, eu tenho 2 molas conectadas pelo nó 3, né? Então, a mola 1 está atuando no nó 3 e a mola 2 também está atuando no nó 3. Né? Mas, primeiro, a gente sempre trata os elementos como se eles fossem independentes, né? E depois que a gente vai conectá-los. Até aqui está tudo bem com vocês? Tá sim, professor. Sim, professor. Legal. Então, agora, como que eu vou conectar isso? Bom, para conectar essas 2 molas, eu preciso pensar que no caso desse problema de 2 molas conectadas pelo nó intermediário, o problema como um todo tem 3 graus de liberdade. Né? Cada nó tem 1 grau de liberdade, então essa matriz aqui dos deslocamentos dos nós, ela na verdade é uma matriz coluna com 3 entradas. Né? Então, se eu puder escrever esse problema em termos das 3 entradas que o problema global tem, em princípio eu posso somar essas equações matriciais, e aí eu vou ter a força que a mola 1 exerce nos 3 nós, e a força que a mola 2
exerce nos 3 nós, né? Então, como é que eu faço isso? Então, eu faço um truque, né? Eu não posso mudar essas equações aqui, porque essas equações dizem respeito a uma realidade física, né? Então, é a força que a mola 1 exerce no nó 1 e é a força que a mola 1 exerce no nó 3. E essa força é K1D1 e é menos K1D3, e eu não posso mudar isso, né? Mas eu posso fazer um truque colocando zeros aqui, né? Então, a partir do momento em que eu coloco uma segunda coluna de zeros e uma segunda linha de zeros, tendo em vista que a mola 1 não tem contato com o nó 2, então assim eu posso expandir a dimensão dessa matriz para uma matriz 3x3, que tem a dimensão do problema todo, do problema global, sem alterar essas equações aqui, né? Então, ficou faltando eu colocar um slide aqui. Eu peço desculpas para vocês, mas eu vou resolver isso agora. Muito bem, o slide que ficou faltando. Era esse. Então, o truque que a gente está fazendo aqui, pessoal, é colocar um F12, que seria a força que a mola 1 exerce no nó 2, e essa força é zero, né? E, ao mesmo tempo, eu coloco aqui o grau de liberdade, que é o deslocamento do nó 2, e o deslocamento do nó 2, ele não está envolvido na força que a mola 1 exerce no nó 1, nem a força que a mola 1 exerce no nó 3, né? Então, ele não pode mudar nada, então eu vou colocar 0 aqui e 0 aqui, e assim, quando eu resolver essas equações, eu continuo tendo as equações que eu tinha aqui em cima. A mesma coisa para a mola 2. Então, a mola 2, ela não toca o nó 1. Então, a força que a mola 2 exerce no nó 1 tem que ser zero. Da mesma forma, a força que a mola 2 exerce no nó 2, ela depende só dos deslocamentos do nó 2 e do nó 3. Ela não depende do deslocamento do nó 1. Então, eu vou colocar zero aqui, e assim eu mantenho as equações que eu tinha aqui em cima. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Legal. Então, o que eu fiz? Qual digamos assim, eu não quero falar a bitolinha, mas vamos sistematizar o que a gente fez aqui. Então, eu tinha uma matriz 2x2, eu coloquei uma coluna de zeros aqui e uma linha de zeros aqui. E para a mola 2, a mesma coisa, eu tinha uma matriz 2,2, eu coloquei uma linha de zero em cima e uma coluna de zero aqui, né? Então, a coluna e a linha de zeros que eu coloco, ela sempre vai estar na posição dos nós que não tem contato com o elemento específico, né? Então, aqui, o nó 2 não tem contato com a mola 1. Eu ponho a coluna 2 de 0 e a linha 2 de 0. E o nó 1 não tem contato com a mola 2. Então, eu ponho uma linha de zeros aqui e uma coluna de zeros aqui. E agora eu posso somar essas matrizes, né? E eu vou obter a matriz de rigidez do problema como um todo, como sendo essa aqui. Bom, a gente chegou a discutir esse sistema aqui de 4 molas na aula passada. Então,
eu tenho 4 molas e 4 nós, o nó 1, o nó 2, o nó 3 e o nó 4. Vocês notem que esses 2 nós aqui, o 1 e o 2, eles estão engastados, ou seja, eles estão grudados na parede, eles não se movem. A gente, em geral, quando faz a numeração dos nós, a gente numera primeiro os nós engastados e depois a gente numera os nós que são livres para se deslocarem o quanto for necessário, né? Então, por isso a gente coloca 1 e 2, 3 e 4. Eu poderia pôr 1, 2, 3 e 4, mas isso não é conveniente. E vocês vão ver isso em breve. Vão entender por quê, tá? Mas então, em geral, a gente faz essa numeração. Primeiro os nós engastados, depois os nós livres. Então, aqui nesse caso, se eu pegar a mola 1, né, e escrever aquela mesma equação de forças que a gente escreveu lá no primeiro slide da aula, então, a força que a mola 1 exerce no nó 1 é 3K vezes o deslocamento do nó 1, menos 3K vezes o deslocamento do nó 4. E a força que a mola 1 exerce no nó 4 vai ser 3K vezes o deslocamento do nó 4, menos 3K vezes o deslocamento do nó 1. Então, aquela matriz de rigidez na notação local, que é a notação na qual eu trato a mola, esquecendo que ela está aí conectada a outras molas e outros nós. É isso. E de maneira análoga para a mola 2, né? Então, a mola 2 ela está ligada aqui ao nó 1 e ao nó 3. A constante de mola dela é K. Então, a força que a mola 1 exerce no nó 1 vai ser igual a K vezes o deslocamento do nó 1, menos K vezes o deslocamento do nó 3. E a força que ela exerce no nó 3 é o oposto da força que ela exerce no nó 1. Tá claro isso para vocês, pessoal? Tá sim. Se não tiver para alguém, por favor, pode falar agora, a gente discute de novo. Tá tudo certo? Então, pessoal, qualquer mola que você pegar na notação local, que eu volto a dizer, é a notação na qual eu trato a mola como se ela fosse independente, ela sempre vai ter essa cara K menos K menos K e K, onde K é a constante de mola, né, do elemento. Então aqui eu só coloquei em evidência, por praticidade. Então aqui eu tenho 4 molas, e na notação local, essas matrizes vão ser iguais, a única coisa que vai mudar é o fator que está multiplicando aqui na frente, né? E agora, bom, enfim, legal, eu tenho essas matrizes locais, mas para eu poder compor essas matrizes todas e fazer a matriz de rigidez do problema como um todo, eu preciso expandir para a dimensão do problema completo. Qual é a dimensão desse problema completo, pessoal? Qual vai ser a ordem da matriz quadrada do problema todo? Quarta ordem? Quarta ordem, vai ser uma matriz quadrada 4x4. Por quê? Porque a gente tem 4 nós. Porque a gente tem 4 nós, né? Então, cada nó é um grau de liberdade, ele pode se deslocar em alguma direção, em alguma magnitude ao longo da direção x, né? Então, essas matrizes aqui, eu tenho que expandir para que elas fiquem com dimensão 4x4.
Então, usando aquela decorazinha que eu passei para vocês, né? Eu não quero mudar as equações de força da mola 1. Ela está atuando no nó 1 e no nó 4. Ela não atua no nó 3 e ela não atua no nó 2. Então, eu vou pôr uma coluna de zeros na posição 2 e outra coluna de zeros na posição 3. Eu vou pôr uma linha de zeros na posição 2 e eu vou pôr outra linha de zeros na posição 3. Tudo bem? Tudo. Legal. E agora, então, se eu pegar essa mola 2 para expandir ela, essa mola 2 está tocando quais nós? O 1 e o 3. O 1 e o 3. Então, onde que eu vou pôr coluna de zeros? No 4 e no 2. No 4 e no 2. E eu vou pôr linha de zero também na linha 2 e na linha 4. Todo mundo vê isso, pessoal? Sim? Uhum. Sim. Legal. Então agora vamos ver a mola 3. A mola 3, ela está tocando os nós 3 e 4. Então, onde eu vou pôr coluna de zero? 1 e 2. 1 e 2. E vou pôr linha de zero no 1 e 2 também. Né? 1 e 2, 1 e 2. Essa é a mola 3. E a mola 4, que está tocando os nós 2 e 4, eu vou colocar uma coluna de zeros no 1, porque a mola 4 não toca o nó 1. E eu vou pôr uma coluna de zeros na posição 3, porque a mola 4 não toca o nó 3. Né? Então, agora eu tenho as 4 matrizes expandidas dos 4 elementos, e agora eu posso somar essas matrizes e obter a matriz de rigidez do problema completo. Até aqui tudo bem? Tudo simples. Então, pessoal, esse é o método, digamos assim, algorítmico para a gente construir uma matriz de rigidez. Mas quando o problema é relativamente pequeno, existe um método que é chamado de método direto de construir a matriz de rigidez, ao invés de ficar construindo essas matrizes locais e depois expandindo e depois somando. Né? E foi aqui que vocês estavam se embananando um pouco na última aula. Né? Então, vamos fazer esse método, então. Bom, então por esse método, pessoal, eu já sei que a matriz global, ela tem dimensão 4, então eu vou já escrever uma matriz aqui 4 por 4. Aí o negócio é o seguinte, a gente pode pensar em cada coluna como dizendo respeito a um nó específico do problema. Né? Então, a primeira coluna é o nó 1, a segunda coluna é o nó 2, a terceira coluna é o nó 3 e a quarta coluna é o nó 4. Né? E aí, como é que eu vou preenchendo essa matriz? Então, primeiro na diagonal principal, eu vou colocar a somatória das constantes de mola que atuam nesse nó respectivo. Né? Então, na posição 1, 1, eu vou colocar a soma de todas as constantes de mola que estão tensionando o nó 1. Então, o nó 1, ele é tensionado pela mola 2 e pela mola 1. Então, eu vou ter aqui 3K mais K, aqui vai ser 4K. O nó 2, ele é tracionado apenas pela mola 4, que tem constante K. Então, aqui vai ser mais K. O nó 3,
ele é tracionado pelas molas 2 e 3. E então é 2K mais K, vai dar 3K aqui. E o nó 4, ele é tracionado por todas as molas, todas não, né, na verdade. Todas as molas menos a mola 2. Então vai ser 3K mais 2K mais K, vai ser 6K aqui. E nos elementos fora da diagonal principal, vocês lembram que quando a gente queria saber a força que cada elemento exerce em cada um dos nós, a gente fazia a constante de mola vezes o deslocamento desse nó, mas a gente tinha que descontar o deslocamento do nó ao qual ele está conectado por essa mola, né? Lembra aquilo que eu falei? Se eu mexo 1 centímetro para a direita esse nó, e o outro nó aqui também mexe 1 centímetro para a direita, a força é nula porque a mola não se distendeu nada. Então, eu preciso descontar isso, né? Então, aqui, a linha 1, ela diz respeito a toda a força que está atuando no nó 1. Então, o nó 1 está ligado ao nó 4 pela mola de constante 3K. Então, eu vou ter que descontar aqui nessa posição do nó 4, esses 3K, do deslocamento que o nó 4 pode ter para calcular a força que a mola 1 está exercendo no nó 1. E da mesma forma, o nó 1 está ligado ao nó 3 pela mola 2. Então, quando eu for ver a força que a mola 2 exerce no nó 1, eu preciso descontar o tanto que o nó 3 eventualmente se deslocou. Então, aqui eu vou pôr um menos K. Né? E o nó 1 não tem nenhuma mola ligando ele ao nó 2, então aqui eu vou deixar 0. É isso que eu faço. Né? Então, na diagonal principal, eu somo as constantes de todas as molas ligadas ao nó referido, né, da diagonal principal, e depois eu desconto o movimento dos nós contíguos, dos nós conectados, para saber a força total que, de fato, está sendo aplicada no nó 1. Né? Então, a mola de constante K está ligando o nó 1 ao nó 3, e a mola de constante 3K está ligando o nó 1 ao nó 4. Tudo bem? Tudo. E aqui ficou 0. Então, agora vocês me digam como é que vai ficar a linha de baixo aqui. Então, a gente sempre começa pela diagonal principal. A diagonal principal aqui é o elemento 2, 2. Então, o que eu vou pôr aqui? K? K. Por que K? Porque só está ligado na mola 4? Porque o nó 2 só está ligado à mola 4. Então, aqui eu vou pôr a soma de todas as constantes de mola atuando no nó 2. No caso, eu tenho apenas uma mola atuando no nó 2, que é a mola K. E o nó 2, a mola 4, está ligando o nó 2 a qual outro nó? O nó 4. O nó 4. Então, eu tenho que descontar o deslocamento do nó 4 aqui. Como é que eu faço isso? Peraí. Eu coloco lá na última linha dessa coluna 2 o menos K? Exatamente.
Tá claro para todo mundo aqui, pessoal, o método direto, como é que funciona? Vamos agora para o próximo nó, que é o nó 3. Então, quais molas estão ligadas ao nó 3? 3, a mola 2 e a mola 3. Isso. Então, aqui, na entrada 3, 3 da matriz, eu vou pôr essa soma da constante de mola da mola 3 com a constante de mola da mola 2. E vai dar K mais 2K. 3K. 3K. Né? Bom, o nó 3 está ligado ao nó 1? É a partir do elemento 2, da mola 2. O elemento 2. Então, o que eu vou pôr aqui na primeira coluna? Menos K. Menos K. O nó 3 está ligado ao nó 2? Não. Então, o que eu vou pôr aqui? 0. 0. E o nó 3 está ligado ao nó 4 pela mola 2K. Então, o que eu vou pôr aqui? Menos 2K. Menos 2K. Menos 2K. É isso aí. E agora o último, que é a mola 4, o nó 4. Então, o que eu vou pôr aqui na entrada 4, 4 dessa matriz? Soma de todos. Vai dar 6K. Vai dar 3K mais 2K Mais 1. mais K. Vai dar 6K. E o nó 4 está ligado ao nó 1? Sim. Então, lá na primeira, menos 3K. Menos 3K. O nó 4 está ligado ao nó 2? Sim. Então, na segunda, menos K. Menos K. E o nó 4 está ligado ao nó 3? Então, na terceira, menos 2K. Menos 2K. Então, essa é a matriz de rigidez global do problema. E é muito mais fácil fazer assim, uma vez que você entende a lógica, é muito mais fácil fazer assim do que fazer pelas matrizes expandidas. Né? Muito bem. Perguntas, alguém? Deu para entender aqui a ideia? Deu sim, professor. Então, eu volto a dizer para vocês, olha, de um ponto de vista de cálculo computacional, quanto mais zeros aparecerem aqui nessa matriz, mais fácil é invertê-la. Né? E vocês notem que os zeros aparecem toda vez que eu tenho nós que não têm contato um com o outro através de algum elemento. Vocês percebem isso? Sim. Não. Então, o nó 1 não tem contato com o nó 2, por isso eu tenho essas duas entradas aqui de 0. E o nó 3 não tem contato com o nó 4. Com o nó 2, desculpa. Por isso aparecem esses zeros aqui. E é por esse motivo que eu falei para vocês que no método de elementos finitos, a gente prefere elementos quadriláteros, ou quadrados, ou retangulares, ao invés de elementos triangulares, ou tetragonais, ou piramidais, ou enfim. Né? Então, eu dei um exemplo para vocês na última aula da pizza, né? Se você pega a pizza e corta ela em 8 fatias, o centro da pizza, ele é um nó que está em contato com os 8 elementos que seriam as fatias. Se ao invés de fazer assim, eu cortasse a minha pizza em quadradinhos, o máximo que cada vértice de cada quadrado teria seria contato com 4 nós. Né?
Então, eu teria uma matriz com muito mais zeros do que no caso de ter uma matriz, no caso de ter elementos triangulares, né? Então, é por isso que elementos quadrilaterais, né, costumam ser mais convenientes no método de elementos finitos. Né? E foi aqui que a gente parou na última aula, que eu pedi para vocês escreverem a matriz de rigidez desses caras. Então, eu mostrei para vocês quatro topologias de problemas de natureza física muito diferente, mas cuja topologia dos elementos e dos nós é equivalente, né? Então, aqui eu tenho o nó 1 ligado ao nó 4 pelo elemento 1 e ligado ao nó 3 pelo elemento 3. Então, a mesma coisa aqui, o nó 1 está ligado ao nó 4 pelo elemento 1 e está ligado ao nó 3 pelo elemento 3. E daí por diante, né? E também um problema de corrente elétrica, né? Então, são problemas de natureza física completamente diferente, mas a topologia do problema é equivalente e, portanto, a matriz de rigidez desses três problemas é igual. Né? E eu pedi para vocês construírem essa matriz de rigidez. Então, agora, todo mundo aí com um lápis e um papel, e eu vou dar 5 minutos para vocês escreverem a matriz de rigidez. Então, qual que vai ser a dimensão aqui dessa matriz de rigidez? 4 também. 4, né? A gente tem 4 nós. Então, por favor, façam isso como a gente acabou de fazer. 5 minutos.
E aí, pessoal? Falta uma linha ainda, professor, para terminar. Tá indo, Giovana? Mais ou menos, professor. Quando a gente coloca os zeros, é quando um nó não tem ligação no outro, é isso? Isso. Aqui, por exemplo, um não tem com dois, né? Uhum. Tá, acho que eu entendi. Então, na diagonal principal, você coloca a soma das constantes de mola que estão atuando naquele nó respectivo. E depois você vai descontando os deslocamentos dos nós que estão ligados a esse nó. Nos elementos que não são da diagonal principal. Acabaram? Sim. Mário, você conseguiu? Eu acho que sim. Tem uma leve suspeita. Deixa eu ver. Alice, conseguiu? Eu fiz, só que tem um negócio lá que eu não sabia se eu precisava usar ele ou não. Fiquei na dúvida. Arthur, conseguiu? Henrique, conseguiu? Mais ou menos, senhor. Tem algumas dúvidas. Tá bom. Você quer explicar suas dúvidas antes da gente ver o certo ou não? Então, eu perdi. Peraí, perdão, cortei sem querer. Eu me enrolei aqui no começo aqui e acabei dando um branco aqui e não consegui evoluir nada. Tudo bem, vamos ver então. O que a gente foi fazendo aqui foi, na diagonal principal, a gente sempre colocava a soma das constantes de mola atuando no nó respectivo. Então, o elemento 1, 1 da diagonal principal é a soma de todas as molas atuando no nó 1. O elemento 2, 2 da diagonal principal é a soma de todas as molas atuando no nó 2. O elemento 3, 3 da diagonal principal é a soma de todas as constantes de mola atuando no nó 3. E a entrada 4, 4 da diagonal principal é a soma de todas as molas atuando no nó 4. E aí depois, fora da diagonal, a gente ia descontando
os deslocamentos dos nós que estão conectados a esse nó principal aqui. Mas Pergunta, Alice, o que você queria falar? Alguém tem eu uma liguei o pergunta? microfone errado, desculpa. Ah, tá bom. Então, o nó 1 está ligado ao nó 4 pela mola 1. Então, aqui eu vou descontar o deslocamento do nó 4 e eu vou pôr menos 3K aqui. O nó 1 está ligado ao nó 3 pela mola 2. Então, eu tenho que descontar o deslocamento do nó 3. Então, aqui eu vou pôr menos K. E o nó 1 não está ligado ao nó 2, então aqui vai ser 0. Tudo bem? Relembrou? Entendi, professor. Então, a nossa matriz de rigidez vai ficar com essa cara. Então, o nó 1 está ligado à mola 1 e à mola 3. A mola 1 liga o nó 1 ao nó 4, então aqui é menos K1. E a mola 3 liga o nó 1 ao nó 3. Aqui vai ser menos K3. O nó 1 e o nó 2 não estão conectados, então aqui é 0. Como, bom, na linha de baixo, então, no nó 2, eu tenho as molas K2 e K5 atuando. Então, aqui vai ser K2 mais K5. O nó 2 não está ligado ao nó 1, então aqui é 0. O nó 2, ele está ligado ao nó 3 pela mola K5, então aqui eu tenho que descontar o deslocamento do nó 3, menos K5. E o nó 2 está ligado à mola 4 ao nó 4 pela mola 2. Então aqui eu coloco menos K2. O próximo, o nó 3, está ligado às molas 3, 4 e 5. Então aqui eu vou pôr K3 mais K4 mais K5. O nó 3 está ligado ao nó 4 pela mola K4. Então aqui eu desconto o deslocamento do nó 4, menos K4. O nó 3 está ligado à mola 1, ao nó 1 pela mola K3. Então aqui eu vou pôr menos K3. E o nó 3 está ligado ao nó 2 pela mola K5. Então aqui eu desconto o deslocamento do nó 2. Por último, o nó 4, ele está ligado às molas K1, K2 e K3. K1, K2 e K4, desculpem. Ele está ligado ao nó 1 pela mola K1, então aqui eu desconto o deslocamento do nó 1. E ele está ligado ao nó 2 pela mola K2, então aqui eu desconto, menos K2. E ele está ligado ao nó 3 pela mola K4, então aqui eu desconto o deslocamento do nó 3. E aí, bateu com a matriz de vocês? Sim. Bateu. Bateu, professor. Para os que não tinham conseguido, ficou mais claro agora? Sim, professor. Professor, então sempre que tiver nós não conectados, eles vão aparecer como zeros em dupla nessa diagonal. Se tiver um terceiro, tem alguma coisa errada. Veja bem, Mário, a matriz de rigidez é simétrica. Tá? Uhum. Então, você vê que o elemento 1, 2 é igual ao elemento 2, 1. Você vê que o elemento 1, 3 é igual ao elemento 3, 1.
Você vê que o elemento 1, 4 é igual ao elemento 4, 1. Tá? Então, ela é simétrica. Sim, aí se aparecer algum zero perdido sem simetria, tem coisa errada. Então, com cuidado. Em geral, Tá. sim, tá? Mas eu fiz um exemplo com vocês na outra aula, em que a gente ligava uma mola à parede. Então, eu não considerava como sendo um nó. Tá. Que era esse problema aqui, ó, esse, né? Então, aqui nesse caso, Mário, como essa mola ela tem uma extremidade ligada ao nó 1 e a outra extremidade dela está ligada na parede, então esse K1 só aparece aqui, né? E, inclusive, se você for ver, a soma desses elementos não se anula justamente por esse motivo. Tá? Mas só nesse caso. Se eu tiver todas as molas ligadas, todas as extremidades das molas ligadas a algum nó, algum grau de liberdade, aí sim. Tá? Mas você nota que a matriz continua simétrica, né? Sim. Tudo bem? Então, esses métodos mnemônicos, eles são úteis, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode bitolar completamente, assim. Muito bem, gente. Então, eu com certeza vou pedir para vocês escreverem algumas matrizes de rigidez. Então, é bom que vocês aprendam. Tá? Então, aqui está a matriz de rigidez, né? Eu tenho essa notação local de cada uma das matrizes. Eu poderia expandir, fazer a soma, enfim. Ou eu posso fazer pelo método direto. Bom, e agora, como é que eu resolvo esse problema, né? Então, nesse caso aqui, o nó 1 tá preso na parede, então o deslocamento dele é 0. O nó 2, ele não está preso na parede, mas o deslocamento dele é prescrito. Significa que o deslocamento dele, aconteça o que acontecer, é 10 sobre K1. Né? Então, esse nó, ele também é um nó engastado. Né? E ele é diferente dos nós 3 e 4, porque os nós 3 e 4, o deslocamento deles eu não sei a priori. É justamente o que eu quero descobrir. Tá? Então, pessoal, quando a gente faz a numeração dos nós no método de elementos finitos, a gente sempre numera primeiro os nós engastados e depois a gente numera os nós livres. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, o problema é do estilo F é igual a KX. Né? Então, essa aqui é a matriz de rigidez, essa é a matriz de deslocamentos e essa aqui é a matriz de força. Tá? Então, os graus de liberdade dos nós 3 e 4, eles são livres. Né? E os graus de liberdade dos nós 1 e 2, eles são conhecidos, eles são prescritos. Né? Então, por isso, eu vou chamar esses nós de nós essenciais ou engastados, se vocês preferirem. Né? E os nós 3 e 4 a gente chama de livres, justamente porque eles vão se deslocar à vontade, até que o equilíbrio de forças neles seja zero, né? As forças se equilibrem. Então,
quando eu estou escrevendo aqui a minha expressão matricial f é igual a kx, eu estou levando em conta o seguinte, pessoal. Sempre que eu tenho um nó engastado, lembrem que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma mola e eu puxo a mola, essa mola vai se distender até que a força de restauração da mola equilibre a força que eu estou aplicando no ponto da mola. Então, esse ponto da mola, ele vai se distender, ele vai se deslocar até atingir o equilíbrio. Então, a força resultante nesse ponto é zero, né? Porque a força que eu estou puxando para um lado é igual à força de restauração da mola. O sistema está em equilíbrio. Agora, quando eu tenho um nó preso ali na parede, eu puxo ele e ele não vem, existe uma força de reação na parede que está equilibrando a força que eu estou aplicando no nó, né? Afinal, se ele está estático e eu estou aplicando uma força, a resultante nele tem que ter uma resultante na parede, né? Para equilibrar a força que eu estou aplicando. E essa resultante, eu não sei a priori quanto vale. Isso é claro para vocês? O que eu quero saber aqui é se é claro para vocês que eu tenho nós que são livres para se deslocar e eu tenho nós que são engastados. Isso está claro, sim. Sim. Então, nos nós livres, a força resultante é zero. Eu conheço e eu sei que é zero. E o deslocamento desses nós eu não conheço. Ele é uma incógnita para mim. E eles são esses DF que estão escritos aqui, né? E no caso aqui o DF é essa matriz coluna de ordem 2, que é o deslocamento do nó 3 e o deslocamento do nó 4. Tudo bem, gente? Tudo bem. Por outro lado, os nós 1 e 2, o deslocamento deles eu conheço. Então, eu conheço o 1, que é 0, e eu conheço o 2, que é 10 sobre K1. O que eu não conheço para o nó 1 e para o nó 2 são as forças de reação entre eles e a parede. Então, isso são incógnitas. Tudo bem? Tudo. Então, a gente tem dois tipos de nós, né? Então, da mesma forma que eu dividi a matriz de deslocamentos em duas submatrizes, a submatriz engastada e a submatriz livre, a gente também vai dividir a matriz de força em duas submatrizes, né? As forças nos nós engastados, que são forças de reação, e as forças nos nós livres, que são zero ou alguma força externa que eu posso ter atuando neles. Né? Bom, aí o truque para a gente resolver esse sistema de equações, então, eu quero descobrir o DF, isso são as minhas incógnitas, e eu quero descobrir o RE. Eu não conheço nem RE e nem DF. E o problema serve justamente para isso. Então, eu quero saber o quanto o nó 3 e o nó 4 se deslocam, e eu quero saber qual é a tensão nos nós 1 e 2. Então, o truque é o seguinte, eu vou traçar uma linha horizontal, dividindo a matriz de rigidez, entre a parte que multiplica os graus de liberdade engastados dos graus de liberdade livres, né?
Então, vocês notem que, como essa matriz DE é uma matriz coluna de ordem 2, esses termos aqui só vão multiplicar a matriz DE, né? Quando eu fizer linha vezes coluna, então K1 mais K3 vai multiplicar o 1, esse 0 vai multiplicar o 2, depois quando eu fizer a linha de baixo, o 0 vai multiplicar o 1, o K2 mais K5 vai multiplicar o 2. Bom, essa matriz aqui vai multiplicar, nessa linha de cima, ela vai multiplicar o DF. Então, eu vou ter menos K3, o 3, menos K1, o 4, menos K5, o 3, menos K2, o 4. Tudo bem até aqui, gente? Tudo, professor. Quando eu for passar para as duas... Desculpa, pode repetir? Tá. Eu estou fazendo aqui linha vezes coluna. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando eu multiplicar essa linha, K1 mais K3, por essa matriz DE, que é o 1 e o 2, eu vou ter K1 mais K3, o 1, 0 vezes o 2. E eu vou ter 0 vezes o 1 e K2, K5 vezes o 2. Então, essa submatriz aqui, no canto superior esquerdo, ela só multiplica os matrizes, os elementos da submatriz DE. Tudo bem? Tudo bem. E essa submatriz aqui, ela vai multiplicar os elementos do DF. Agora a gente vai para as duas linhas de baixo, né? Então vocês notem que como a matriz de rigidez ela é simétrica, então o elemento 1, 3 é igual ao elemento 3, 1, o elemento 1, 4 é igual ao elemento 4, 1, o elemento 2, 3 é igual ao elemento 3, 2, e o elemento 2, 4 é igual ao elemento 4, 2. Então, essa matriz e essa daqui, ó, elas são simplesmente a transposta uma da outra. E agora aqui, quando eu fizer a multiplicação de matriz, essa matriz vai multiplicar o DE. Então, aqui em cima, ela estava multiplicando o DF. Aqui embaixo, ela está multiplicando o DE. E essa última submatriz aqui, no canto inferior direito, ela só vai multiplicar a submatriz DF dos graus de liberdade livres. Então, pessoal, em via de regra, a gente sempre vai poder separar o nosso problema de elementos finitos nesse tipo de equação matricial. Então, a submatriz de rigidez engastada, a submatriz de rigidez livre, e esses termos cruzados aqui, que a gente chama de matrizes de acoplamento. Tá? E aí vocês vão falar, bom, então agora se eu for resolver isso aqui, ó, a gente vai ter linha vezes coluna, né? Então, eu vou ter duas equações. Eu vou ter KE vezes DE, KEF vezes DF. Isso tudo é igual a RE. E eu vou ter KEF vezes DE, KF vezes DF. Isso tudo é igual a FF, que é essa equação que está aqui embaixo.
Tudo bem? Eu só estou fazendo aqui o produto das duas matrizes, né? Então, é linha vezes coluna e é linha vezes coluna. Tudo bem? Tudo. Agora, vocês notem que quando eu faço a primeira linha versus a coluna, eu vou ter KE vezes DE. KE eu conheço, a matriz de rigidez ela é toda conhecida, certo, gente? Porque ela é feita pelas constantes de mola dos elementos. Então, a matriz de rigidez é toda conhecida. Certo? Posso comer mais um desses? Eu já comi dois. Certo. Mesmo. Essa matriz de rigidez, pessoal, ela é obtida pelas constantes de mola. Então, quando a gente escreveu ali, a gente falou, a mola 1 tem constante 3K, a mola 2 tem constante K, a mola 4 tem constante 2K. Então, a matriz de rigidez, ela é toda conhecida. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui, olha, quando eu fizer essa linha vezes essa coluna, a gente vai ter KE vezes DE, onde KE é conhecido, e DE é o deslocamento dos nós engastados, que também é conhecido. Certo? Certo. Por definição, o deslocamento dos nós engastados é conhecido. Então, legal. Aí eu vou ter a submatriz KEF multiplicando DF, e DF não é conhecido. Esse é o deslocamento dos nós livres, é o que eu quero descobrir. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Isso tudo vai ser igual a RE, que é a força de reação nos nós engastados. Eu conheço a força de reação nos nós engastados? Eu conheço a priori? Não, no primeiro momento não. Não. Então vocês estão vendo que eu tenho uma equação com duas incógnitas. Eu consigo resolver isso? Não. Não, né? Se você tiver uma equação com duas incógnitas, não dá para resolver, né? Se eu falo para vocês que 2x mais 5 é igual a 0, a gente resolve para o x. Agora, se eu falo que 2x mais 5 é igual a y, eu não sei resolver. Eu preciso de algo mais. Né? Então, essa primeira linha dessa equação aqui não me ajuda. Vamos ver a segunda linha. Então, de novo, produto de matrizes é linha vezes coluna. Então, KEF, que é conhecido, vezes o DE, que também é conhecido. Legal. E KF, que é conhecido, vezes o DF, que não é conhecido. Só que isso vai ser igual ao FF, que é a força nos nós livres. E esse é conhecido também, ele é parte do enunciado do problema. Então, essa segunda equação aqui, pessoal, que a gente obtém multiplicando a segunda linha pela matriz de deslocamentos DE, ela é uma equação que eu consigo resolver, é essa equação que está aqui embaixo, porque esse termo é todo conhecido, o FF também é conhecido, o KF é conhecido e o DF é incógnita.
Então, a gente pode inverter essa equação para descobrir os graus de liberdade dos nós livres. Tudo bem? Entenderam aqui? Sim ou não? Tô entendendo, Tudo bem. professor. Tá, agora vamos voltar lá no exemplo. Eu vou fazer um exemplo para a gente ver. Fazer 2 exemplos. Então vamos lá. Ó, aqui está aquela matriz que a gente escreveu, né? Então, é linha vezes coluna, né? Só que a gente vai pegar a segunda linha, né? Que são as matrizes que multiplicam o grau de liberdade livre, e vamos escrever, né? Então, quando a gente for escrever isso aqui, né, se vocês aí tiverem com lápis e papel, escrevam agora o que eu vou falar. Ó. Então, a gente vai ter menos K3 vezes o 1, menos K5 vezes o 2. Concordam comigo? Ó, eu estou fazendo linha vezes coluna. Então, Concordo. se vocês têm um papel aí, escrevam comigo. Ó. Menos K3 vezes o 1, menos K5 vezes o 2. O 1 é 0. Então, menos K3 vezes 0 vai dar 0. E menos K5 vezes o 2. O 2 é 10 sobre K1. Então, isso aqui vai me dar 10K5 sobre K1. Agora, quando eu fizer a segunda linha vezes essa matriz DE, então eu vou ter menos K1 vezes o 1, que é 0, e eu vou ter menos K2 vezes o 2, que é 10K1. Ou seja, pessoal, eu posso botar 10K1 em evidência e vai ficar aqui menos K5 e menos K2. Se vocês não se convenceram, faz aí no lápis e no papel para vocês se convencerem. Eu estou multiplicando a linha pela matriz coluna. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos pegar a segunda submatriz. Então a segunda submatriz vai ser... aqui no caso é igual à matriz de força livre, que é a matriz coluna 0, 0. Né? E aí eu vou ter a segunda submatriz, que é K3 mais K4 mais K5, vezes o U3, menos K4, vezes o U4. Lembrando que o 3 e o 4 eu não conheço. Menos K4 vezes o 3, e K1 mais K2 mais K4, vezes o 4. Né? Então, aquela equação obtida multiplicando essas duas linhas por essa matriz coluna vai me dar esse resultado aqui. Tá claro? Certo. Tá sim, tô ficando. Legal. Então agora, pessoal, olha, eu quero descobrir o DF
Então aqui eu vou ter 0 e aqui menos 10K1, vai ficar, né, o sinal de menos vai cortar, né? Então, a gente tem aqui uma matriz 2 por 2. O que eu tenho que fazer, então, para resolver esse DF, pessoal? Multiplica as matrizes e aí eu chego no sistema? Multiplicar a matriz? Não. A matriz já está multiplicando aqui, Ah, tá. né? Então, se isso daqui fosse um número, se eu tivesse aqui 5DF é igual a 10, como é que vocês resolveriam? Ia ficar DF, 10 dividido por 5 ia dar 2. Exatamente. Muito bem. Aqui no caso eu tenho uma matriz. Então, dividir por uma matriz significa multiplicar pelo inverso dessa matriz, certo, pessoal? Certo. Sim. Então a gente tem que inverter essa matriz aqui e multiplicar aqui desse lado. Existe uma maneira fácil de inverter matriz 2 por 2. Alguém aqui sabe ou não? A linha vira coluna e a coluna vira linha? Não, Giovana. Giovana, falou? Isso. Não. É um sobre o determinante, alguma coisa assim, só não lembro mais, faz tempo. Vocês são mais jovens que eu, hein? Não sei, não. Também tô na dúvida. Bom, a minha filha me falou uma coisa bonita outro dia, eu vou compartilhar com vocês. Ela falou assim: papai, eu te amo, mesmo que você seja feio. Então não adianta vocês ficarem me chamando de novinho, né? Mas eu também tenho filho. É isso aí, é uma declaração de amor sincero, né, gente? Amar um pai bonito é fácil. Não, professor, mas eu também tenho filho. Mas ela já falou que te ama, mesmo que você seja feio ou não? Já, várias vezes. É isso aí, gente. Vamos lá, então. Se eu tiver uma matriz M, que é igual a... Então, A, B, C, D, ops. Então, se eu tenho uma matriz assim, e eu quero inverter essa matriz,
Então, assim que a gente inverte uma matriz 2 por 2, tá? Uma bitolinha e vocês podem demonstrar isso, se vocês tiverem interesse. Tá? Então, A vezes D menos B vezes C é o que, pessoal? Determinante. É o determinante da matriz, né? Então, a gente inverte a diagonal principal e troca o sinal da diagonal secundária. Certo? Então, aqui nesse caso, eu vou deixar para vocês o exercício de inverter essa matriz aqui. Por favor, façam. E vocês vão depois multiplicar por essa matriz aqui que sobrou. E aí vocês vão obter, assumindo que todos os K são igual a 1, vocês vão obter que o deslocamento dos nós 3 e 4 valem 5 e 5. Tá? Notem, pessoal, que quando a gente fez... quando a gente fez essa divisão aqui da matriz de rigidez global, né, quando eu tracei essa linha aqui e dividi ela nessas 4 submatrizes, e na verdade eu dividi o sistema em mais 2 sistemas de equações matriciais, eu tenho de novo um ganho computacional, porque eu reduzi a dimensão da matriz que eu tinha que inverter. Tá? Certo, pessoal? Tudo bem? Certo. Então, enfim, vamos pegar esse outro exemplinho aqui. Agora eu tenho 2 molas ligadas pelo nó intermediário, que é o nó 2. Aqui nesse caso, o primeiro nó, ele é essencial ou engastado, e ele tem um deslocamento prescrito, que é 4 sobre K2. Os nós 3 e 2, eles são livres, eles podem se mover o quanto for necessário, e eu tenho forças externas atuando neles. Eu tenho uma força de menos 4 unidades atuando no nó 2, e eu tenho uma força de 10 unidades atuando no nó 3. Então, a matriz de rigidez aqui também é um exercíciozinho para vocês fazerem e mostrarem que é isso, né? Aqui no caso eu até troquei, tá? Eu troquei o K2 pelo K1. Vocês podem arrumar isso. Mas então, esse é o problema global, né? E de novo, eu vou traçar aqui uma linha horizontal, separando os nós engastados dos nós livres, né? E aqui eu vou traçar uma linha vertical, porque esse elemento K2, ele só vai multiplicar o nó 1, e essa submatriz aqui, inferior à direita, ela só vai multiplicar os deslocamentos do nó 2 e do nó 3, que são os nós livres. Então, de novo, a gente esquece a primeira linha e a gente vai para a segunda. Né? Esse sistema aqui. Né? Então, a gente vai pegar o KEF, que é essa matriz aqui, matriz coluna 2, menos K2 e 0, multiplicando a matriz DE, né, que é 0, não é 0 nesse caso aqui, o deslocamento do nó engastado é 4 sobre K2,
a submatriz KF multiplicando a matriz de deslocamentos dos nós livres, que a gente não conhece. E isso é igual à matriz de força, que é menos 4 e 10. Tá? Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando? Estamos sim. Tá. Então, substituindo isso, né, eu tenho que o DF, que é o que eu quero descobrir, ele é a inversa dessa matriz KF, multiplicado pela matriz FF, menos a matriz KEF, né, transposta, que é essa daqui, multiplicada pela matriz de deslocamentos do nó engastado, que é 4 sobre K2. Tá? Então, é essa equação aqui agora que a gente quer resolver. E, de novo, a minha tarefa é que vocês resolvam isso. Agora que vocês já sabem inverter matriz 2 por 2. Tá? Pessoal, por favor, façam isso. Façam mesmo. Façam até a próxima aula, porque o momento de aprender isso é agora. Tá? E aí, se vocês não conseguirem, vocês vêm falar comigo. Tá? Então, vocês têm algumas tarefas aí, que é simplesmente mostrarem que esses resultados aqui estão corretos. O único jeito de vocês saberem se estão entendendo ou não é tentando fazer. Tudo bem? Tudo certo. Então, levanta a mão quem vai tentar fazer os exercícios aí. Eu vou, professor. Vamos tentar sim. Tentem, por favor. Bom? É mais fácil tentar aprender em casa do que na hora da prova. Muito bem. Bom, então, a partir do momento que a gente conhece o deslocamento do nó 2 e o deslocamento do nó 3, a gente pode agora vir aqui na primeira linha dessa equação e descobrir qual é a força de reação em cima do nó engastado. Né? E, de novo, uma tarefa para vocês fazerem e mostrarem que essa força de reação vale 6, seja lá qual for a unidade que a gente está usando. Né? Eu deixei entre parênteses aqui Newton. Bom. Bom, para terminar o conteúdo de elementos finitos, eu preciso passar para vocês quando a gente tem elementos que não estão alinhados ao longo da mesma direção. Vocês têm energia para a gente terminar isso ou chega e a gente retoma na quarta-feira? Não sei pelo pessoal, mas... Acho que ainda dá. eu ia falar que dá para tentar, sim. Tá bom. Seria pior se fosse das 9 às 11. Com certeza. Eu vou começar aqui. A minha ideia era que na quarta-feira a gente já começasse a fazer simulação. Então, inclusive, eu não consegui, tá, pessoal? Eu tentei ver se a gente tem softwares de elemento finito que dá para fazer no navegador. Até tem, mas eles são muito básicos, a gente não consegue fazer as estruturas que eu quero. Então, vocês vão ter que instalar o Abacus no computador de vocês, infelizmente. Vocês podem baixar ele gratuitamente do site ali da Dassault, eu dei o link. Se alguém tiver algum problema, me avisa, eu posso até disponibilizar o executável no TDIA, embora ele seja grande pra caramba. Acho que ele tem 1,2 GB
que a gente baixa no site da Dassault, né? E ele só funciona no Windows, a menos que vocês consigam alguma versão pirata que é craqueada para o Linux. Ela até funciona, mas ela não funciona muito bem. Tá? Então, todo mundo aqui tem um computador Windows para usar? Ou... Tenho sim, professor. Bom, então, por favor, aproveitem aí até o fim de semana para vocês instalarem o Ubuntu. A instalação é bem fácil, tá? Clicando no executável, ele vai fazer tudo. E aí as nossas 2 próximas aulas, ou 3, enfim, dependendo de quanto tempo vocês vão precisar, vão ser só de simulações. A parte de teoria já está concluída. Tá? Bom, então, pessoal, o que acontece quando a gente tem elementos aqui? Eu tenho elementos unidimensionais, e se eles não estiverem todos alinhados ao longo da mesma direção, o que eu faço? Né? Bom, dentro dessa aproximação que a gente está fazendo, a gente está desconsiderando que os nossos elementos finitos, eles podem ter deslocamentos transversais ao seu eixo, né? O que eu quero dizer para vocês é que as molinhas nunca entortam, né? Mesmo, não importa a força que eu aplique, eu considero que eu estou dentro de um limite que nunca vai ter tensão de dobramento, né? Tensão de cisalhamento. Nesses elementos. Então, o que eu faço aqui? Né? Então, o que eu vou fazer é simplesmente mudar o sistema de coordenadas. Enquanto as coordenadas cartesianas são assim, eu vou descrever o meu elemento num sistema de coordenadas próprio dele, que eu construo de maneira que o eixo x' esteja sempre alinhado ao longo do eixo do elemento, e o eixo y' vai ser sempre perpendicular ao eixo do elemento. Né? Então, aqui eu tenho o sistema de coordenadas cartesiano global, e eu tenho um sistema de coordenadas local. Né? Então, pessoal, a gente sabe, né, já que a matriz de rigidez é K menos K, menos K e K. Né? Se eu tivesse essa barra aqui na horizontal, e eu não precisasse me preocupar com deslocamentos em Y, a matriz de rigidez é K menos K e K. Concordam? Uhum. Sim. Então, agora aqui nesse caso, surgiu mais o grau de liberdade em Y. Então, agora, ao invés de ter 1 grau de liberdade só por nó, eu, em princípio, tenho 2 graus de liberdade para cada nó. Né? Então, eu tenho o grau de liberdade em Y e em X. Agora, aqui, eu estou tratando no sistema de coordenadas da barra, e eu estou impondo que essa barra não se desloca na direção perpendicular ao seu eixo. Tá? Então, eu simplesmente usei o mesmo truque para escrever essa matriz de rigidez. Eu coloquei 0 na força perpendicular, que é a força que a mola ou a barra exerce no nó 1 perpendicularmente ao seu eixo, e a força que a barra exerce no nó 2 perpendicularmente ao seu eixo. E essa aqui é 0. Então eu coloquei aqui linhas de 0, só por conveniência. Né? Da mesma forma, eu vou colocar colunas de 0 aqui, porque nada que aconteça no nó 1 e no nó 2
ao longo da direção transversal, que é a direção Y, vai afetar os demais nós. Tudo bem? Tudo sim. Legal. Só que agora, esse sistema de coordenadas, onde eu tenho essa matriz bonitinha, ele é o sistema de coordenadas torto. E se eu tiver uma treliça, eu vou ter barras nas mais variadas dimensões, né? Então, para todas as barras, eu vou poder escrever essa matriz aqui bonitinha, mas depois, para poder somá-las umas com as outras, eu preciso passar tudo para um mesmo sistema de coordenadas, né? E a maneira de fazer isso é utilizando essas matrizes de rotação, né? Então, aqui nenhum mistério, né? O sistema rotacionado, ele vai estar associado ao sistema cartesiano não rotacionado, né? O sistema cartesiano uniforme. Então, o eixo X rotacionado é o eixo X cartesiano vezes o cosseno de φ, mais o eixo Y cartesiano vezes o seno do eixo φ. Né? E da mesma forma, as coordenadas Y no sistema rotacionado vão ser dadas por essa matriz aqui. Tá bom? Então, só um pouquinho de trigonometria aqui, para vocês se convencerem dessas equações. Então, é assim que eu passo do sistema de coordenadas rotacionado, com linha, para o sistema de coordenadas cartesiano sem linha. Então, ou seja, pessoal, essa matriz de deslocamentos aqui, com linha, que é o sistema alinhado ao longo do eixo da barra, ela vai se transformar na matriz de deslocamentos cartesiana por essa matriz de rotação. Tá? Então, a matriz de rotação, no caso de uma matriz de deslocamento, de um elemento com 2 nós e 4 graus de liberdade, ela vai ter essa cara aqui. Né? E essa matriz de rotação, ela tem uma propriedade muito útil, que ela é uma matriz ortogonal, que significa que a inversa dela é igual à sua transposta. Então, é muito fácil inverter essa matriz. Tá? Só que, pessoal, o que eu quero fazer, na verdade, é passar das coordenadas com linha, que é a coordenada do eixo próprio da barra, essa aqui, para a coordenada cartesiana. Eu quero fazer o contrário do que está aqui. Né? Então, eu vou multiplicar isso daqui pela inversa dessa matriz RE, e assim eu obtenho a matriz de deslocamento nas coordenadas cartesianas. Né? Então, vamos lá. Bom, a força atuando nos elementos no espaço cartesiano, no eixo cartesiano, então vai ser igual à inversa daquela matriz de rotação, multiplicada pela matrizes de força no sistema próprio das barras. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Agora, a matriz de força no sistema próprio da barra é igual à matriz de rigidez no sistema próprio da barra, que é essa aqui. K' E é essa aqui.
vezes a matriz de deslocamento no sistema próprio da barra também. Só que essa matriz de deslocamento de linha E, ela é igual à matriz de rotação vezes a matriz de deslocamento no sistema de coordenadas cartesiano. Tudo bem? Tudo. Então, pessoal, olha, eu tenho aqui a força no sistema cartesiano e eu tenho a matriz de deslocamento no sistema cartesiano. E aqui eu tenho a matriz de rigidez no sistema próprio da barra. Então, o que essa equaçãozinha aqui está me dizendo é que para passar da matriz de rigidez no sistema próprio da barra para a matriz de rigidez no sistema cartesiano, eu tenho que multiplicar, fazer esse produto de matrizes aqui. Onde a matriz de rotação é essa, né? A transposta dela eu obtenho diretamente aqui, né? Só transformar em linhas em colunas. Só que essa matriz K', eu sei quanto ela vale. E não importa qual seja o ângulo da minha barra, a matriz K' sempre vai valer isso. Porque isso daqui está construído no sistema próprio da barra. Então, para toda barra, essa matriz vai ser a mesma. Vocês entendem isso? Entendo, professor. Então, pessoal, essa matriz de rotação sempre vai ser isso. Essa matriz de rigidez sempre vai ser isso. E a matriz de rigidez no sistema cartesiano, ela vai ser sempre obtida por esse produto aqui, RE transposto vezes K'E vezes RE. E esse produto eu posso calcular, eu preciso calcular uma vez só na vida, e vai me dar isso aqui. Então, a sua barra pode estar orientada em qualquer ângulo em relação ao eixo X, e você sempre vai escrever a matriz de rigidez dela por essa equação aqui. Tá? Vamos ver um exemplo rapidinho aqui, nos 4 minutos que me faltam. Então, olha, essa barra aqui, ela está inclinada em relação ao eixo X, por um ângulo aqui, que a gente pode calcular, né? Então, como isso é um triângulo isósceles, isso aqui é um ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui é de 45 graus, concordam? Concordo. Já essa barra aqui, ela está rotacionada de 90 graus em relação ao eixo X. Né? Então, ela está alinhada ao longo do eixo Y, ao invés de estar alinhada ao longo do eixo X. Eu sei que no sistema de coordenadas próprio dessas barras, ambas matrizes de rigidez vão valer isso aqui. Então, usando isso que a gente deduziu para o caso geral, para escrever a matriz de rigidez desses elementos, basta eu substituir 45 graus para uma barra e 90 graus para outra. Concordam? Concordo, professor. Né? Então, a primeira barra, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. A matriz de rigidez dela, no sistema cartesiano, não rotacionado, vai me dar isso aqui. Só substituir nessa equação, pessoal, nenhum mistério. A segunda barra,
Agora eu tenho cosseno de 45 e seno de 45. Então eu vou substituir nessa equação e eu vou obter que a matriz de rigidez dela tem esse valor. Só que quantos nós tem esse problema aqui, pessoal? 3. 3. E cada nó tem quantos graus de liberdade agora? 2. 2. Então, quantos graus de liberdade no total eu tenho? 6. 6. Então, a matriz de rigidez global desse problema vai ser uma matriz 6 por 6. Então, eu não posso somar essas duas matrizes ainda para obter a matriz de rigidez. Eu preciso estender elas. Como é que eu vou estender essa primeira matriz aqui? Quais nós essa matriz toca? Essa matriz não, desculpe, esse elemento. Esse elemento aqui toca quais nós? 2 e 3. 2 e 3. Então, onde eu vou pôr coluna de 0? No 1. No 1. E quantas colunas de 0 eu vou pôr, Giovana? 4? Vai ser dimensão 6, né? Aí na coluna 2 e na 3 não vão ter zeros, só nas demais que sim. Eu vou adicionar 2 linhas com zeros no início dessa matriz, porque essa matriz aqui se refere ao elemento 2, e o elemento 2 não tem contato com o nó 1. Só que eu vou colocar 2 linhas ao invés de uma, Giovana, porque agora eu tenho 2 graus de liberdade por nó. Certo? Sim. E eu vou pôr 2 colunas de 0 também, pelo mesmo motivo. Né? Agora, aqui no elemento 1, ele está em contato com o nó 1 e o nó 3. Ele não está em contato com o nó 2. Então, eu vou pôr aqui, a coluna 3 vai ser 0, a coluna 4 vai ser 0, a coluna 5 vai ser essa coluna aqui, e a coluna 6 vai ser essa coluna aqui. E eu vou pôr também 2 linhas de 0. Tá claro para vocês, pessoal? Tá sim, professor. Então, de novo, isso daqui é um exercício que eu vou pedir na lista de vocês, igualzinho ao que está aqui, para vocês terminarem esses passos que eu estou esboçando aqui para vocês. Tá bom? Então, eu já estou adiantando aqui a avaliação. A avaliação vai ser essa. E aí eu vou poder somar essas 2 matrizes e obter isso aqui, ó. Tá? Bom, nesse caso aqui, o nó 1 e o nó 2 são essenciais. Os deslocamentos deles são zeros. E o nó 3 é livre. Eu não conheço o deslocamento do nó 3. Então, eu sei qual é a força externa atuando no nó 3. Ela vale 10 newtons ao longo da direção x. E os nós 1 e 2, em princípio, vão ter forças de reação em x e em y. E assim, eu tenho as matrizes relevantes para esse problema. Tá? Então, quando a gente for escrever a equação matricial total, ela vai ter essa cara aqui. Eu tracei essa linha vermelha para separar os nós engastados dos nós livres. Né? E aí eu vou traçar uma linha horizontal aqui para fechar a matriz quadrada essencial
e a matriz quadrada livre. Né? E agora a gente vai resolver do mesmo jeito que a gente resolveu aqueles problemas que a gente viu antes. Né? A gente vai ir para a segunda linha, né? Que vai ser o K transposto vezes o DE, o K livre vezes o DF, isso tudo é igual ao FF. Né? E aí a gente vai obter o DF. Depois a gente obtém as forças de reação. Né? Então, aqui nesse caso, a gente vai acabar com essa equação para os nós livres, e invertendo isso, a gente vai chegar aqui. O nó 3 se desloca 10 mais 20 raiz de 2 ao longo de x e menos 10 ao longo de y. Né? Vocês vão resolver isso na mão. E aí a gente aqui, substituindo na primeira equação, a gente obtém as forças de reação. Né? Então, no nó 1, a força de reação em x é 0, e em y ela é 10 newtons. Né? No nó 2, a força de reação em x é menos 10. Então, vejam bem, o que ele está me dizendo é que o sistema está em equilíbrio, né, pessoal? Você puxou o nó 3 com força de 10 para lá, apareceu uma força de reação no nó 2 de 10 na direção oposta. Né? E quando você puxar esse nó aqui para a direita, vocês podem imaginar que ele vai causar aqui uma pressão no nó 1, como tentando enfiar ele na terra, né? E, portanto, o nó 2 vai tender a se levantar, a se erguer na direção oposta. Então, por isso a força de reação em Y no nó 1 e no nó 2 é oposta. Mas vocês podem ver que eu tenho um equilíbrio de forças aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, como deveria ter, porque o sistema está em equilíbrio. Certo, pessoal, eu passei 5 minutos, eu peço desculpas. Eu vou colocar esses slides ainda hoje, vocês vão se comprometer comigo a estudarem para o fim de semana. Na próxima aula, se vocês estiverem prontos, a gente faz a simulação. Se vocês não estiverem, a gente discute o exercício até que vocês... a gente discute a matéria até que vocês entendam bem essa parte teórica toda. Tudo bem? Alguém tem alguma questão? Tudo bem, professor. Não, o Abacus não tem nada a ver com o Ubuntu, né? E o Abacus não roda no Ubuntu. O Abacus ele roda no Windows, e o Ubuntu é uma outra história que a gente vai ver mais para frente. Bom? O Abacus, vocês vão pegar ali o primeiro slide, os primeiros slides da aula 1. Vocês vão achar o link. Se alguém tiver dificuldade, me manda um e-mail, enfim. Eu mando o link para vocês de novo. Vocês vão baixar o Abacus no computador de vocês e instalar. Tá? Para vocês poderem fazer as simulações. Beleza, professor. Mais alguma pergunta? Não, professor. Então tá bom, gente. Então, boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Então, professor, Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Vou correr que eu tenho outra aula. o senhor termina, desliga a gravação aqui, ó. Porque na última aula, eu precisei sair antes de acabar a aula, o senhor só desligou só encerrou a reunião, e como eu não saí da reunião, ficou gravando acho que uma meia hora, porque eu tive um problema